Nesse momento, então, passamos ao grande expediente e vamos ao Pernambuco. Ouvir pela Solidariedade o nobre deputado Augusto Coutinho, que tem 25 minutos para o pronunciamento de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, acuada por uma crise econômica criada por sua própria gestão, a presidente Dilma é hoje a imagem do desgoverno e da fragilidade. Criticada por setores do seu partido, isolada politicamente e sem conseguir restabelecer uma conexão viável com esta Casa e com o Congresso Nacional, a presidente, em apenas 3 meses do segundo mandato, encontra-se desnorteada e enfraquecida. E para piorar, seu governo não conhece índices tão baixos de popularidade desde os movimentos de junho de 2013. As medidas para tentar salvar a economia brasileira de uma quebra anunciada afetam perversamente o bolso e a vida de todos os brasileiros. Aumentos de combustíveis, energia e impostos, além de cortes profundos no orçamento da educação, em programas sociais como o Pronatec e até na maior marca do governo, o Minha Casa Minha Vida. É com este pacote de maldades que os estrategistas do Planalto tentam salvar a prematuramente combalida segunda gestão da presidente. No fim, querem resolver os imbróglios do quais ela mesma meteu o país. A presidente Dilma cometeu um estelionato eleitoral, sobretudo quando afirmou, com todas as letras, que não cortaria benefícios trabalhistas e sociais, nem que a vaca tussa, nas palavras dela, mas a metáfora bovina foi para o brejo. A presidente enviou para o Congresso Nacional uma medida provisória que mete a mão no seguro-desemprego, no abono salarial, na pensão por morte e no auxílio-doença. O fato é que estamos assistindo a uma derrocada econômica perigosa, com a inflação em alta, o dólar disparado e demissões que começam a ameaçar o maior legado dos anos Lula, as taxas baixas de desemprego. A expectativa dos economistas e do mercado é a curto e médio prazo, é a recessão, sem previsão de melhoras, por enquanto, pelo menos. Do ponto de vista econômico, as medidas do governo não estão erradas. É de fato necessário conter a gastança. É preciso reequilibrar as contas mas o governo precisa fazer a sua parte. Como explicar, senhores deputados, 39 ministérios criados, em sua maioria, para dividir entre os partidos aliados e aparelhar seus companheiros com cargos comissionados. Essa gastança desenfreada e irresponsável vem sendo denunciada há muito tempo por nós da oposição aqui nessa casa. Se a economia hoje passa por sua pior crise em muito tempo, tudo deve ser debitado na conta da presidente. Foi ela
quem preferiu insistir em políticas equivocadas, com forte viés populistas e eleitoral. Foi ela quem definiu as regras que abriram rombos no orçamento. Foi ela quem não conseguiu, apesar da fama de supergerente, gerenciar seu próprio governo e perceber que o caminho para o abismo estava traçado desde a gestão do seu mentor, o ex-presidente Lula. Gastos estratosféricos, dívida pública prestes a se tornar incontrolável, perda de competitividade da indústria nacional, déficit contínuos e crescentes na balança comercial, política de juros equivocada, falta de controle sobre a inflação, paralisação quase total das obras de infraestrutura. O PAC, senhores e senhoras deputados, não se enganem, é uma peça de ficção, só publicidade, queda vertiginosa da nossa credibilidade internacional pelas sucessivas e vergonhosas manobras contábeis. Enfim, tudo apontava que em algum momento a crise viria. Seu maior erro até hoje, ela mentiu. Fez a campanha eleitoral falando de um Brasil que só crescia. Inventou um infeliz personagem para dizer que quem via a crise era pessimista. Vendeu uma economia forte e em crescimento. E está agora pagando o preço do que fez. Mais de 2 milhões de brasileiros nas ruas, protestando contra o seu governo e contra as suas mentiras. O atual ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o governo da presidente Dilma brincou de fazer desoneração e foi publicamente repreendido. Isso mostra a falta de planejamento e de um governo que só pensou, senhores deputados, na sua reeleição. O caso da Petrobras, o petrolão, fala por si mesmo. E os seus efeitos já são medonhos, jogando nossa maior empresa, uma das maiores do mundo, patrimônio sólido de muitas décadas, em uma fossa abissal de roubalheiras e descalabros. Os primeiros sintomas do achincalhe da Petrobras estão aí. A estatal já perdeu 2/3 do seu valor de mercado e teve sua nota rebaixada por uma agência internacional de avaliação de riscos. Peço paciência só aos deputados que estou encerrando o meu... Em um efeito dominó perverso, a crise da petrolífera atinge diretamente suas subsidiárias e na ponta de tudo, por exemplo, o recentemente criado Polo Petroquímico e Naval de Suape, no meu estado de Pernambuco, deputado Daniel Coelho, já começou a sofrer pesadas demissões, como Vossa Excelência sabe, fruto da falta de pagamento das empresas envolvidas ou não no petrolão. Na verdade, senhoras e senhores deputados, estamos passando por uma das mais graves crises políticas dos últimos 25 anos.
E essa crise não se restringe à economia e aos escândalos que se sucedem nos 2 últimos governos. Assuntos importantes estão sendo deixados de fora dos debates. Temas da maior importância, como a violência urbana, o saneamento básico e a educação, encontram-se esquecidos. E os números mostram a dimensão do problema e o total descaso do governo. Do total de despesas da União, segundo últimos dados disponíveis no ano de 2012, na área de segurança pública, apenas 0,4% foi destinado para esse setor de segurança pública, enquanto na Colômbia, pasmem, senhores deputados, por exemplo, foi destinado 3,3% e no México 6,2%. Para se ter uma ideia, o quanto significativo é isso para a violência. O Brasil bateu o recorde negativo no número de homicídios, registrando a espantosa quantia de 56.337 mortes em 2012, o maior número desde 1980. A taxa de homicídios é de 29 casos por cada 100 mil habitantes, quando o índice aceito pela OMS é de 10 mil mortes a cada 100 mil habitantes. Mas ouço com prazer, pela ordem, quem é o primeiro? Deputado Daniel Coelho. Deputado Augusto Coutinho, primeiro queria parabenizar o discurso de Vossa Excelência, sintetizando o momento atual do Brasil, indo buscar desde as mentiras do período de campanha até a revolta demonstrada pela população na manhã de domingo. Eu tive na manifestação na nossa cidade, na cidade do Recife, e pude perceber, em primeiro lugar, uma manifestação espontânea. Ali não tinha manifestação articulada por partidos de oposição, por políticos, por sindicatos ou por associações. Eram as famílias que estavam nas ruas, deputado. Os maridos, as esposas, os filhos, os amigos saindo de casa para dizer que não concordam com isso que aí está. Não só não concordam com a corrupção do governo, mas também com o não cumprimento das promessas feitas no período eleitoral. No período eleitoral a discussão era de que não haveria tarifaço, de que não se mexeriam nos direitos dos trabalhadores, de que não iria se prejudicar a região nordeste do país, a região da qual fazemos parte. No governo, o que é que a gente vê? Aumento da luz, aumento dos combustíveis, retirada dos direitos trabalhistas, a não correção da tabela do imposto de renda, entre outras medidas que só têm tirado dinheiro do bolso do trabalhador. O que eu gostaria de ouvir nesse momento e de ver nesse momento, deputado Augusto Coutinho, era uma manifestação do governo e da presidente Dilma, de entender o que foi dito nas ruas e cortar na própria carne. Mandar para cá um projeto diminuindo o número de ministérios, cortar 10, 15, 20 ministérios, cortar cargos comissionados, para deixar de tirar dinheiro do bolso da população. O povo brasileiro não aguenta mais pagar a conta do desgoverno petista. Vossa Excelência está de parabéns. Tenho certeza que a população brasileira concorda com tudo que Vossa Excelência diz dessa... Esse também é o sentimento da população brasileira. Muito obrigado, nobre deputado. Peço ao deputado Moroni Torga um pouco mais de paciência, só para dar fluidez ao pronunciamento. Mas, senhores deputados, quando falamos em saneamento básico, o assunto também é alarmante. O governo do PT lançou 2 pactos. No final de 2013, a presidente lançou o Plano Nacional de Saneamento Básico, prometendo investir 508 bilhões de reais em saneamento básico nos próximos 20 anos. Contudo, foi constatado que 58% das obras de saneamento básico, deputado Moroni Torga, no Brasil, encontram-se atrasadas,
paralisadas ou sequer foram iniciadas. O que faz nos crer que mais uma mentira está por vir. A educação também sofre com a falta de gestão do atual governo. O Ministério da Educação perderá nada menos que 7 bilhões de reais nesse ano, como parte dos cortes no orçamento da União, para que o governo volte a produzir superávit. Foi por este e outros motivos que o povo brasileiro foi às ruas no último domingo, protestando contra o atual estado de coisas, que aponta para um futuro sombrio de crise econômica e perdas salariais. O PT há muito perdeu o protagonismo das ruas e não percebeu. Afirma, no alto de sua soberba, que a multidão revoltada é uma horda fascista, interessada apenas em manter regalias. A cegueira do petismo é tanta que eles perderam até a indispensável capacidade da autocrítica. O que assistimos nesse último domingo não foi um desfile de milícias ou de marcha de camisas vermelhas do fascismo do MST, que destrói propriedades produtivas, ou de uma UNE que é cooptada pelo governo federal. Não são partidos políticos ou facções que estavam na rua. Era o povo brasileiro, vestindo verde e amarelo, em sua diversidade de ideias, em sua diversidade de opiniões, unido em torno de um sentimento, o sentimento da decepção. E junto com ela, a revolta pelo engodo, pelo escárnio, pela mentira contada pela candidata a presidente na campanha do ano passado. Não adianta os torneios retóricos, as tentativas de jogar a oposição à soma de todos os males. A realidade é que o país passa por um momento de grave crise, que se espalha pela economia, pela política, por programas sociais e atinge diretamente o povo. Crise que entrou na casa dos brasileiros, quando há pouco mais de uma semana, a presidente, num desastroso pronunciamento à nação, tentou dividir a culpa e a responsabilidade do descalabro com fatores climáticos e internacionais, e em resposta ouviu um sonoro panelaço do povo brasileiro. Não adianta jogar no nosso colo os seus erros, presidente Dilma. Por outro lado, o povo não errou na eleição passada. Ele foi enganado, ele foi ludibriado. A maior mentira nunca antes contada na história do Brasil. Deu a vitória a Dilma Rousseff, mas causou também uma das maiores derrocadas de um governo que se viu neste país. Mas ouço com prazer o nobre deputado Moroni Torga. Deputado Augusto Coutinho, primeiro parabenizar pelo conteúdo do discurso de Vossa Excelência. Segundo, duas constatações. Segundo o ministro Miguel Rossetto, dia 13 seriam aqueles que eram favoráveis ao governo e dia 15 aqueles que foram contra o governo. Então vamos pensar um pouquinho. Se dia 13 tinha menos de 10% do que tinha dia 15, menos de 10%, isso quer dizer o quê? Que quem votou neste governo hoje está com vergonha de ir para a rua, está com vergonha de ter votado, está com vergonha de dizer, eu empunhei essa bandeira. Porque mesmo com lanche, com ônibus, com tudo, eles não botaram 10% do que aqueles livremente, sem lanche, sem ônibus, sem coisa nenhuma, foram na rua, com orgulho de ser brasileiro,
aqueles outros estão com vergonha. Não fiquem com vergonha. Como Vossa Excelência disse, vocês foram enganados. Não precisam ter vergonha de ter sido enganado. Quem engana é que tem que ter vergonha. Quem engana é que tem que vir para a rua pedir desculpa por ter enganado. E quero dizer, mais uma vez, muitas vezes a gente diz, isso só está influenciando classe média. Não, meu amigo, quem vai em supermercado sabe que o feijão está a R$5 o quilo, que o arroz está R$3, R$3,80 por aí, que o pãozinho já está quase R$1 um pãozinho, quando nós tínhamos aí ele a 5 centavos. Já o Bolsa Família não vai dar para refeição nenhuma. Já o Bolsa Família não vai adiantar, porque está subindo tanto isso, que o pobre já está sentindo isso. Qualquer pobre que vá ao mercado, que vá ao supermercado, está vendo isso que está acontecendo. A gasolina mais cara das Américas, e talvez uma das mais caras do mundo, é aqui. Mas isso, pobre não tem carro. Mas o transporte da mercadoria é por caminhão, que usa esse combustível, e que vai onerar a comida dos mais pobres. Então já fiquem sabendo que todas essas bolsas, se não subirem, e muito, já não vão adiantar mais grande coisa, porque a comida está subindo, porque as coisas básicas estão subindo. Então isso é que, se não houver um controle do dólar, do aumento do combustível, e eu acho uma graça na sexta-feira dizendo que era movimento em defesa da Petrobras. Se era em defesa da Petrobras, tem que tirar tudo isso que está aí. Se era em defesa da Petrobras, tinha que botar outros para governar a Petrobras, porque os que estão aí estão afundando a Petrobras. Ninguém defende alguma coisa que está afundando. Tem que mudar, tem que deixar de afundar. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço ao nobre deputado, e antes de dar a palavra ao próximo, a parte antes, eu queria só fazer um pequeno comentário que no início, antes da minha fala, eu ouvi aqui um deputado do PT falar, quando o deputado Onyx Lorenzoni falava da mobilização, e o deputado dizia que o deputado Onyx, ou o partido do deputado Onyx, tinha defendido a ditadura militar. Eu acho engraçado o PT, que defende Fidel Castro, que defende a bandeira de Cuba, que é uma ditadura, que defende Maduro e a Venezuela com essa pouca vergonha de outra ditadura. Vim falar de ditadura, mas eu ouço com prazer o nobre companheiro deputado que está aí já um bom tempo esperando. Pedro Vilela, de Alagoas. Deputado Augusto Coutinho, quero primeiro parabenizar pelo pronunciamento. Vossa Excelência faz um relato preciso da tragédia que é esse atual governo federal, que é o governo do PT, um governo que falha na gestão, um governo que falha na condução da economia do nosso país e, principalmente, deputado Augusto, um governo que falha no cumprimento dos seus compromissos. Tudo que a presidenta Dilma se comprometeu durante a campanha de 2014 faz exatamente o contrário agora, e o resultado está aí. Seus eleitores, assim como todo o povo brasileiro, se sentindo enganados. Está aí o tarifaço, está aí o aumento da energia, está aí o aumento do preço dos combustíveis, está aí a inflação, está aí o ataque aos direitos trabalhistas, e o resultado não podia ser outro. As manifestações do dia 15 de março, no último domingo, o Brasil todo assistiu e boa parte participou. Deixou muito claro que há uma grande insatisfação da população brasileira quanto a esse governo. O cidadão brasileiro não aguenta mais tanta incompetência, tanta desonestidade, tanta corrupção, e cobra uma mudança. Cobra de forma muito clara uma mudança na postura desse governo, para que nós não tenhamos consequências ainda piores para o nosso Brasil. Então, mais uma vez, lhe parabenizo pelo pronunciamento. Quero deixar aqui, aproveitar o momento, deixar registrado que no meu estado, em Alagoas, nos municípios de Maceió e de Arapiraca, que são as duas maiores cidades de Alagoas, houveram protestos muito fortes e firmes contra o governo federal, contra o governo da presidente Dilma, e o mais importante, manifestos espontâneos em que ninguém recebeu nada, não recebeu dinheiro, não recebeu apoio, não recebeu um confeito para ir às ruas. O povo foi às ruas porque se sente indignado com a gestão do PT. Era isso que eu tinha a dizer, e no mais, parabenizá-lo mais uma vez.
Presidente, eu pediria só a paciência de Vossa Excelência de ouvir os dois colegas que estão aí para partear, o deputado Domingos Sá, o deputado Fraga, então, e encerrar. Pedir aos deputados fosse muito breve, porque nós temos já o próximo orador aqui. Se tivesse no máximo um minuto, por favor. Eu agradeço ao presidente, em modo especial ao deputado Augusto Coutinho, parabenizá-lo pelo pronunciamento lúcido e fundamentado na verdade. Nós assistimos mais cedo aqui mais algumas demonstrações de desesperos, daqueles que não querem enxergar a verdade. Tiveram o desplante de vir aqui dizer que na sexta-feira houve uma manifestação objetiva em defesa dos trabalhadores da Petrobras. Vergonha nacional. É uma instituição que nos entristece, porque eu já participei da UNE quando ela defendia o Brasil. Não essa UNE pelega, vendida, submissa. Não é? Essa UNE tem cara de ditadura, essa sim, submissa ao governo. Ela curte pagando pessoas para ir à rua, bater palma para Dilma, dizer que está defendendo a Petrobras. Por que eles não vêm agora pedir que prendam logo o senhor Vacari, senhor tesoureiro do PT, ladrão, que rouba da Petrobras, não é? Que já está lá denunciado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Já prenderam o Duque, precisava ter prendido o Vacari também. É a mesma coisa, da mesma laia, né? Essa turma do PT rouba a Petrobras e acha que vai continuar enganando o povo brasileiro. Vossa Excelência está de parabéns. O Brasil está se passando a limpo e desmascarando esse partido que se diz dos trabalhadores, mas que vive tentando iludir, enganar o trabalhador e agora roubar o trabalhador. Porque quando rouba o Brasil, está roubando o trabalhador. Agradeço a parte de Vossa Excelência e ouço esse... Senhor presidente. Em seguida, para finalizar, o deputado Fraga. Eu queria parabenizar também o deputado Augusto Coutinho. Dizer a Vossa Excelência que o discurso de Vossa Excelência está respaldado em mais de 50 milhões de brasileiros que pensam exatamente o que Vossa Excelência disse aqui. Durante esses 25 minutos que Vossa Excelência expõe, não é ilação, Vossa Excelência expõe um problema gravíssimo que esse governo está desempenhando e que o povo brasileiro está do seu lado. Eu tenho dito, senhor presidente, que esse governo está sem rumo. Ainda há pouco na CCJ não permitiram que se votasse a questão da menoridade penal. Está na contramão de tudo aquilo que pensa o povo brasileiro, esse governo do PT. E eu tenho dito aqui, e vou repetir em alto e bom som, o PT é que nem tosa de porco. É muito grito para pouco pelo. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero só, para finalizar, agradecer a Vossa Excelência a sua paciência, agradecer aos nobres deputados e tenho dito, senhor presidente. Muito. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.